E aí pessoal, beleza? Eu sou o David Duarte e neste vídeo iremos demonstrar os passos iniciais com Docker. E aqui pessoal, nós temos a arquitetura do Docker. Ele se divide em três partes: o client, o Docker host e o registry. O client nos disponibiliza esses comandos que servem para manipular containers. O Docker host ele permite o armazenamento de imagens e containers. Aproveitando para exemplificar as imagens Docker, pessoal, é como se fosse um arquivo zip que contém vários arquivos dentro e esses arquivos são necessários para a construção de um container. E o registry é como se fosse um GitHub, só que para imagens Docker, ou seja, nós podemos armazenar nossas imagens lá e baixar quando necessário e upar também novas versões dessas imagens que são separadas por tag para demonstrar a versão 1, 2, por exemplo, esse tipo de coisa. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Então vamos acessar aqui, como exemplo, o Docker Hub. Vamos pesquisar aqui o Docker Hub. Docker Hub. E aqui nós podemos fazer o nosso cadastro, que é o que é necessário para poder enviar as imagens. Isso será demonstrado numa aula a seguir. Aqui nós podemos localizar as imagens, a exemplo, Nginx. Ele vai mostrar as imagens aqui que tem do Nginx. Ó. Aqui, como você pode ver, é uma imagem oficial. E aqui vamos clicar nela e temos as tags. As tags aqui é onde define as versões do Nginx. Tem o Stable, Alpine e essas versões aqui. Nós podemos também utilizar a latest, ou seja, a última versão. Se a gente colocar apenas Nginx, como está aqui, Docker Pull Nginx, ele vai baixar essa imagem para minha máquina. Agora vamos criar o nosso primeiro container. Se você tem dúvida do que é container e para que serve, clica no card aqui acima. Bom pessoal, primeiramente vamos listar aqui e ver se tem algum container rodando. Então para isso nós podemos executar o comando docker ps. Se ele mostrasse aqui abaixo de container ID, image, informações, ele estaria com algum container rodando. No caso aqui não temos nenhum. Também podemos ver se tem imagens armazenadas nesse meu Linux aqui. Vou digitar docker images e aí também, como vocês podem ver, ele não tem nenhuma imagem. Vamos executar o nosso primeiro container e para executar digitamos docker run e o nome da imagem. Vou digitar aqui Nginx. Aqui, como vocês podem ver, ele está mostrando que está indisponível para encontrar a imagem, né, localmente. Então ele vai baixar do Docker Hub. Ele faz justamente aquele Docker Pull Nginx. E aí ele acaba baixando essa imagem e armazena aqui na minha máquina Linux. Bom, aqui ele já rodou esse Nginx, só que é o seguinte, pessoal, como vocês podem ver, ele rodou e está aqui com o terminal preso. Se eu sair, der um Ctrl C aqui, ele vai matar o container. Então vamos dar um docker ps e como vocês podem ver, não temos nenhum container rodando. Se eu colocar o docker ps -a, ele vai me mostrar o container que rodou e parou. Aqui ele me mostra as informações, o ID, a imagem, o comando que ele rodou, né, para executar o container. Aqui ele mostra o tempo que o container foi criado e o status dele atual. Ele foi fechado, ele já foi saído dessa execução do container. Esse daqui é um nome que ele cria aleatório. Agora vamos executar o container de forma que ele não fique preso no terminal. Vamos executar o mesmo comando, docker run, só que com os parâmetros. Esse "-dti", que é o detached, esse detached, o "-d", ele vai permitir que execute o container em segundo plano. Ou seja, ele não vai prender o nosso terminal aqui. E nós podemos adicionar esses dois parâmetros aqui, ti, que é o de terminal interativo. E agora vamos colocar o nome Nginx. E como vocês podem ver, ele já rodou o container aqui. Vamos dar uma verificada com o docker ps. Está rodando o container. Nós podemos também acessar o container. Para acessar o container, utilizamos o comando docker
exec de execute menos TI, que é o terminal interativo que a gente precisa. E aqui nós podemos colocar apenas os dois primeiros dígitos aqui do ID. Vou colocar F1 espaço bash. Ou seja, nós vamos utilizar o bash para acessar esse container. E aqui nós já estamos dentro do container. Se eu der um cat /etc /os release, ele me mostra que é um Debian aqui. Está rodando esse container, ao qual o container está utilizando. E como vocês podem ver, ele tem aqui o Nginx já instalado, porque essa imagem que a gente pegou oficial, ela já traz o Nginx instalado e configurado. Vou sair aqui do container e vamos verificar, ele ainda está rodando. Agora vamos fazer um teste aqui e vamos reiniciar o serviço do Docker, só para a gente ver o comportamento desse container. Vou dar um systemctl restart Docker. Aqui vou digitar minha senha. E vamos verificar agora se o container está rodando. Como vocês podem ver, ele não está rodando, ele parou devido a esse restart. Então agora, pessoal, vamos rodar um comando aqui, vamos rodar o container de uma forma que ele restarte, mas ele volta à atividade, ele não fique parado como ocorreu aqui. No caso desse do serviço ser restartado ou a máquina ser reiniciada. Então vamos aqui, vamos primeiro excluir esses containers que já rodaram. Para excluir, nós rodamos o comando docker rm e o ID do container. Vamos digitar aqui o primeiro, F1, e agora o F2, que é o segundo container que tem ali. E vamos executar. Agora vamos dar um docker ps-a. E como vocês podem ver, já limpou. Agora vamos executar aquele mesmo comando, só que adicionando um parâmetro a mais aqui. Comando para rodar o container Nginx, né, como vocês já viram anteriormente, docker run -dti. E agora vamos inserir um parâmetro aqui antes, que é o ---- restart igual always. Espaço o nome da imagem. Vamos rodar agora. Já rodou aqui o container. Está rodando o container. E vamos agora reiniciar o serviço do Docker. Vamos verificar agora se o container está rodando. E como vocês podem ver, o container está rodando. Ele não parou e não ficou com o status de parado mesmo. Só que é o seguinte, pessoal. Agora que nós estamos com esse container rodando, eu não consigo acessar ainda a página local do Nginx. Se eu colocar aqui, como vocês podem ver, eu não estou acessando. Para isso, a gente pode adicionar as portas na execução da criação do container. Vamos primeiro parar esse container aqui, tentar remover ele. Vamos primeiro tentar remover. Para remover, docker rm E38. E aqui, como vocês podem ver, ele não deixa eu remover. Por quê? Porque o container está rodando. Para remover ele de forma forçada, eu posso adicionar o parâmetro "-f". E vamos executar. E como vocês podem ver, agora ele removeu o container. Para executar novamente o container, vamos dar o docker run -dti. Agora vamos definir a porta, que é a "-p", e a porta aqui. Essa primeira porta é a porta do meu host aqui, que é a 8080, que eu vou colocar. E ele vai redirecionar para a porta do container, a porta interna do container, que vai ser a 80. Aqui o Nginx está rodando. E agora vamos colocar o nome da imagem. Nginx. E já está rodando, vamos dar um docker ps. E agora vamos tentar acessar aqui, por localhost apenas não vai, porque a porta que a gente definiu do host é a 8080. E aqui, como vocês podem ver, já estamos acessando a página do Nginx. Se a gente quiser alterar aqui esse Welcome to Nginx, vamos entrar aqui no container, docker exec -ti. Agora vamos colocar o ID do container, só acb, um exemplo mesmo, e espaço bash, que é o terminal. Estamos aqui dentro do container, vamos aqui no caminho que é o sr, share, nginx, html e index. E como vocês podem ver, tem aqui. Vamos agora acessar com o nano. Vamos acessar com o nano nesse caminho.
Como vocês podem ver, ele não tem esse comando. Vamos instalar aqui o Vim. Ele vai atualizar aqui o container com esse comando e vai instalar já o Vim. Para a gente poder editar o arquivo de texto. Agora vamos novamente executar aquele comando, só que com o editor de texto Vim. Aqui nós já estamos na página do Nginx e vamos agora colocar aqui Welcome to Nginx nessa parte aqui no H1. Welcome to Nginx. Vamos adicionar for container só para ver o comportamento dele. Agora vamos dar uma atualizada aqui. E como vocês podem ver, ele já adicionou na página. Vamos sair aqui do container. Também nós podemos ver os logs dos containers. Vamos dar um docker ps, primeiramente, para ver o container que está rodando. Agora vamos executar o comando docker logs acb, que é o ID do container, e vamos dar um enter. E aqui ele me mostra os logs do container. Nós também podemos ver mais detalhes do container, como, por exemplo, imagens onde está armazenada, portas, essas coisas. Para poder descobrir essas informações, nós podemos executar o comando docker inspect e o ID da imagem, ACB. E como vocês podem ver, aqui nós temos essas informações. E aqui ele me mostra vários detalhes. Ele tem o ID, quando foi criada a imagem. Aqui são os parâmetros para ele rodar o container em segundo plano. O status, que está agora do container. E aqui nós podemos ver mais informações. Ele tem informações de redes. Vamos descendo aqui. Vamos ver aqui, fazer um filtro com pipe grep image. Vamos botar um "-i", porque ele ignora. Aqui ele me mostra a informação da imagem. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, temos image e aqui é o caminho onde ele armazena a imagem. E o ID, ó, seguido do ID da imagem. Vamos agora sair, vamos parar esse container. Stop, primeiramente para parar o container, e vamos colocar o ID. Agora vamos dar um docker ps novamente. Como vocês podem ver, o container já parou. Vamos botar o "-a", e ele está aqui. Agora para remover, digitamos docker rm. E vamos colocar agora o ID, ACB. Pronto, o container foi removido. Vamos dar um docker images aqui. E temos ainda a imagem armazenada. E aqui o tamanho dela. Vamos executar agora um container e vamos adicionar um nome para ele. Podemos executar o comando docker run -dti. Os parâmetros, né, de detested terminal interativo. E agora vamos colocar um parâmetro de "-p", que é o de portas, para definir a porta. Vamos colocar 80, 2.80. Agora vamos colocar o nome, que é o "-name, e vamos adicionar um nome aqui. Vamos colocar web, um exemplo. E agora o nome da imagem, que é Nginx. Vamos dar um docker ps. E como vocês podem ver, ele já está rodando. E aqui está o nome dele. Web. Agora, se eu quiser acessar o container,
ele já tendo esse nome, eu não preciso digitar o ID. Basta colocar o nome. Docker exec -ti, o nome do container e agora o terminal que a gente quer utilizar, que é o bash. Já acessamos o container. Estamos acessando aqui, vamos sair do container e vamos acessar aqui na porta 8080. Tá aqui, o container rodando certinho. Também temos outros exemplos de container aqui. Vou mostrar um que eu criei no Docker Hub. Aqui vamos acessar o meu repositório e aqui ele mostra as imagens de Docker que eu já criei e armazenei aqui no Docker Hub. Vamos selecionar esse David Dua 32 IMC, que é um sistema de IMC. Para eu baixar já ele rodando esse container, eu posso executar esse comando aqui, ó, diretamente. Vamos executar ele aqui. Lembrando que ele está na 8080 e para evitar conflito aqui, vamos alterar para a porta 8090, um exemplo. E vamos executar. Ele vai fazer aquele mesmo processo, ele tenta localizar aqui na máquina essa imagem. Como ele não tem, ele vai lá no Docker Hub e baixa. Pronto, agora temos o container rodando aqui. É esse que rodou há 8 segundos. E aqui ele está rodando na porta 8090. Então vamos acessar, vamos abrir aqui, vamos colocar localhost 2.8090. E como vocês podem ver aqui, ele tem um cálculo de IMC, uma aplicação que ele criou aí. Vamos colocar aqui as informações que ele pede, 1,80 m, um exemplo. E o tamanho, o peso, seguido do peso. E aqui ele mostra as informações sobre peso e tal. Uma calculadorazinha de IMC, bem legal. Agora vamos ver as imagens armazenadas no meu Linux. E como vocês podem ver, nós temos essas duas. Podemos excluir a imagem Linux com o comando RMI-F de forçar e vamos colocar o ID das imagens 5108 espaço 098. E aqui podemos executar. Vamos executar novamente o comando Docker Images. E como vocês podem ver, ele excluiu também as imagens. Por hora é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal e ativa o sininho, pois sempre tem novidades. E não esquece de curtir. Bom fim de semana a todos e tchau!